Meu nome é Wilson Silva, professor de literatura, e hoje nós iremos falar sobre trovadorismo. Trovadorismo acontece na época da Idade Média e ele será dividido em dois períodos. Primeiro período medieval, que chamaremos de trovadorismo, que ele vai do século XII ao século XIV, e no segundo momento chamaremos de período medieval, onde irá acontecer o humanismo. São duas classes literárias irmãs, que o humanismo vai acontecer nos séculos XV e XVI. Vamos para cá. Próximo aqui. Origem da literatura portuguesa. Não podemos falar em literatura sem falarmos sobre o que nós chamamos aqui de contexto histórico. Qual é o contexto histórico que nós temos aqui nesse período? A origem de Portugal. Então, Portugal ele agora está em crescimento, está em expansão. A reconquista da Península Ibérica. Surge a linguagem de Portugal e Galiza, que vai se chamar de galego-portuguesa. Então, aqui que é onde teremos os primeiros escritos literários. Depois, como era formada a sociedade da época. A sociedade da época era formada em feudalismo, onde você vai ter o senhor feudal, o suzerano, o vassalo, e você vai ter aqui o teocentrismo. Teo é Deus, centrismo, centro. Então você vai ter aqui Deus como centro de tudo. Por que isso aqui, professor? Porque temos que lembrar que nós estamos aqui falando sobre o período medieval, que era o período de domínio da Igreja Católica. Então você vai ter aqui a Igreja Católica comandando esse período medieval. Aí aqui, como era formada a sociedade da época? Aqui, temos aqui uma pirâmide. Dentro dessa pirâmide, vamos lembrar aqui, temos livres e servos, que são os trabalhadores. Nós teremos aqui o senhor feudal, que nesse período do feudalismo aqui, nós teremos aqui o senhor feudal, que é os donos da terra. Teremos aqui clero e nobre, ou seja, teremos aqui a nobreza, o rei da época, ou seja, todos os nobres que compõem essa pirâmide. Ainda dando continuidade dentro da questão do contexto histórico, então isso aqui, início da expansão ultramarítima e do desenvolvimento náutico, as conquistas coloniais, a conquista de Celta, a descoberta da Ilha da Madeira, a costa oeste da África. Lembra, por que a costa oeste da África, professor? Vá para a sua literatura, de história. Porém, você vai lembrar que naquele período a rota, ali as grandes navegações, davam dinheiro, aquela coisa toda. Vasco da Gama chega à Índia. Fundação da Universidade de Coimbra e a dinastia de Avis. A decadência do sistema feudal. As guerras, ou seja, pelo controle de terra, a fome, as epidemias e o surgimento da burguesia, ou seja, que é o renascimento comercial devido agora às grandes navegações. Vamos passar. Só que você vai lembrar aqui, se você quiser se aprofundar mais no assunto, você procura um professor de história para dar mais esse aprofundamento. Beleza. Trovadorismo. Trovadorismo nós temos aqui, foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Ok? Então, surge no século XII, em plena Idade Média, ou seja, que era um período de processo de formação nacional. Aí você vai lembrar que ela vai até o século XIV, onde inicia o humanismo. Beleza. A origem aqui desse período vai ser em Provença, que é o sul da França, tá certo? O poeta é Troverer, em português, que é igual a trovador. Trovador nada mais é do que um cantor, um cancioneiro, tá certo? As cantigas, a cantiga da Ribeirinha ou cantiga de Guarvaia, O principal representante desse período você vai ter Paio Soares. Vamos aqui. Trovadorismo. Na poesia, ou seja, na época que os poemas eram feitos, eles não eram feitos para ser recitados, eles eram feitos para serem cantados. Por isso que você vai ter aqui o trovador. Ou seja, eles serão acompanhados de cítara, viola, flauta, lira ou harpa. Ele está lá, e lá o povo tudo só dançando, se divertindo com o trovador.
Tá? A divisão aqui, ó, refrão, maestria. No refrão você vai ter a poesia lírico-amorosa. Aqui nós veremos daqui a pouco as características de cada uma. Ó. Lírico-amorosa nós teremos as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Na satírica nós teremos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Vamos aqui, ó. Vamos ver agora como são essas características. Ó, na cantiga de amor, o sujeito é o trovador, tá certo? O sujeito, na verdade, desculpe, o trovador, ele assume o papel de eu, ou seja, o eu lírico que vai ter aqui é o masculino, tá? O objeto é a mulher, é um objeto feminino, ou seja, a dama, a senhora da sociedade. A caracterização do sujeito, ou seja, o cativo, o coitado, o sofredor, o aflito, o enlouquecedor. Por que isso, professor? Porque, ou seja, o eu lírico aqui, ele é masculino e o objeto que ele está falando é sobre a mulher. Tá? O sujeito é o cativo, o coitado, o sofredor, o aflito, o enlouquecedor. É a caracterização do objeto. Tá? Que é o objeto, a idealização da mulher pela qualidade física, moral e social. A expressão dos sentimentos, amar uma mulher inacessível, a vassalagem amorosa. Que mulher inacessível era essa, professor? Que ele tanto fala aqui dentro desse contexto. Quem era essa mulher inacessível? Uma mulher da corte, ou seja, uma mulher casada, ou seja, alguém que ele não poderia ter, mas que ele amava. Aqui, ó. Qual era o cenário? O ambiente da corte, todo aquele ambiente ali cortês, toda aquela questão palaciana. A origem provençal. Cantigas de amigo. Aí na cantiga de amigo, o trovador ele vai assumir o papel do eu lírico agora feminino. Então, o masculino, ou seja, o objeto é masculino, o amigo, ou seja, o namorado, que vai ser chamado agora de amigo. Tá? A caracterização desse sujeito, ó, formosa, bela, graciosa, camponesa. A caracterização do objeto, ó, mentiroso, traidor, formoso. Ou seja, porque agora é a mulher, tá certo? Ou seja, o trovador ele assume o eu lírico feminino. Então ele agora vai ficar o pau no homem. A expressão dos sentimentos, ou seja, sofre por sentir saudade de seu amigo, ou seja, daquele namorado. Chora pelo abandono, ou seja, quando ele vai embora para a guerra. Tá? Ou seja, o cenário é um ambiente pastoril, mas pode ser pastoril entre o campo e o mar, porque naquele período eles eram camponeses, ou eles partiam nas navegações. Na origem, o galego português. Agora vamos ver as características das cantigas de escárnio e das cantigas de maldizer. Nas cantigas satíricas, eles apresentam interesse sobre tudo histórico. Beleza, vamos para cá. Entretanto, as cantigas de escárnio utilizam a ironia, o equívoco para realizar indiretamente essas zombarias. Já as cantigas de maldizer, elas são sátiras diretas. Beleza. Aí vamos aqui às críticas, tá? A crítica indireta, que você vai ter isso a questão das cantigas de escárnio. Na cantiga indireta nós temos a pessoa satirizada, ela não vai ser identificada. Ela vai ser satirizada, ela vai ser falada, mas não vai ser identificada. A linguagem trabalhada aqui, nós teremos recursos literários. Tá? Para trabalhar isso, ela vai ter cheio de sutileza, você vai ter a ironia, você vai ter trocadilhos, você vai ter o uso das ambiguidades, ou seja, você vai ter outras figuras de linguagem para trabalhar essa questão do escárnio. Nas cantigas de maldizer, você vai ter crítica direta, geralmente o nome da pessoa é revelado e a intenção que eu vou ter ao revelar o nome dessa pessoa é a intenção de difamar essa pessoa. Tá? A linguagem trabalhada geralmente é comum, é uma linguagem agressiva, ou seja, cheia de palavrões. Tá? Aqui, ó, tipos de compositores. Nos tipos de compositores, nós temos aqui os principais são o trovador, que o trovador nada mais é que o compositor, cantor, é instrumentador, pertence na maioria das vezes à nobreza, ou seja, por que ele pertence à nobreza? Porque ele carregava consigo uma cultura maior, ele tinha estudo. Tá? O segrel era um fidalgo inferior,
em decadência, era compositor e cantor, e geralmente andarilho e profissional, ou seja, vivia do seu trabalho. Era alguém que vivia do seu trabalho. O jogral, tá certo? Jogral, vou dizer que jogral ele servia, eram bailarinos, eram aqueles que animavam. Era de origem popular, de paga cultural, era bailarino e servia a senhores feudais para distrair a corte ou o exército. Eles dançavam. Menestrel, tá certo? Eles se limitavam a apresentar composições alheias nos castelos ou feudos. Ou seja, eles não eram compositores, eles simplesmente eram intérpretes. Tá? E soldadeira era a moça que acompanhava os artistas dançando, cantando e tocando castanhola. Tá lá, virada no modo de coisa. Então aqui, essas soldadeiras, como nós chamamos hoje, seriam as backs vocal da época. Só que elas assumiam mais um papel tanto de back vocal quanto de dançarina. Aqui, ó, os cancioneiros. Os cancioneiros serão divididos entre cancioneiros de ajuda, tá certo? Cancioneiros da Vaticana, cancioneiros da Biblioteca Nacional e cancioneiros da Virgem Maria. Tá? Aí aqui, ó, pergaminho charré é um fragmento do pergaminho medieval que contém parte de 7 cantigas de Dom Dinis, desculpe. Quem era Dom Dinis era o rei de Portugal, ou seja, cantigas de amor, tá? Cantiga de amor, não vem que era cantiga de amigo. Beleza. Com poesias em galego, português e notação musical. Pergaminho Vindel, tá? O texto ele foi copiado no século XIII ou começo do século XIV e possui caracteres similares a cancioneiros de ajuda. Contém 7 cantigas de amigo, tá? 7 cantigas de amigos com notação musical incluída em 6. Tá? Ambos os pergaminhos foram achados no século XX. Tá? Próximo. Os principais representantes, ó, Dom Afonso X, Dom Dinis e Dom Duarte. Os principais representantes desse período literário. Aí eu tenho aqui, ó, continuando, a poesia trovadoresca. A poesia trovadoresca, elas serão divididas em 4. Poesia ariografias, tá? Que são a biografia de santos. Por que biografia de santos, professor? Porque vão lembrar período medieval, igreja. Igreja, tudo geralmente tem alguma coisa assim voltada para ela. Então aqui, ó, ariografias, ou seja, são as biografias de santos. Os nobilários, que são relatos genealógicos de famílias nobres. Aquela árvore genealógica, tá? As cronições que relatam de forma romanceada os episódios históricos sociais do século XIV e as novelas de cavalaria, que são poemas que celebram acontecimentos históricos, trazidos principalmente da França e da Inglaterra. Galerinha, nossa aula se encerra aqui e espero que vocês tenham conseguido compreender melhor o que seria o trovadorismo.